As empresas procuram formas de envolver cada vez mais os funcionários no processo produtivo. Definir metas, objetivos e automotivação deve ser função de todos. Sem cargos de chefia ou gerência, é possível sim conciliar resultados, responsabilidade e comprometimento da equipe. É essa liberdade que permite que a empresa se organize internamente para desenhar sua missão e lutar por um espaço no mercado. A Uniblogs de hoje fala sobre as empresas sem gerentes. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Uniblogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí na Europa pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Mas antes de falar em não ter um chefe, quem é preferido na hora de chefiar? O homem ou a mulher? Uma pesquisa feita aqui no Brasil encontrou respostas bem diferentes. Olha o que elas dizem quando se trata de escolher o chefe. Chefe homem. Chefe homem. Eu prefiro homem. 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 A opinião nas ruas reflete o resultado de uma recente pesquisa de que a maioria das mulheres não gosta de ser comandada por uma outra mulher. A pesquisa, realizada com 1.155 profissionais, mostra que 82% das mulheres preferem homens na liderança. A principal explicação para o cenário é que as pessoas, principalmente as mulheres, têm resistência às mudanças. Ainda na cabeça das pessoas, dos homens e das mulheres, a liderança ainda é masculina. Homens e mulheres são antagônicos na forma de agir e principalmente de pensar. Normalmente as mulheres são mais sensíveis e os homens objetivos no ambiente de trabalho. Mas quando estão no poder, em alguns casos, toda essa diferença pode significar problema. Segundo Renato, algumas mulheres, ao assumir um cargo de chefia, exageram na dose de autoritarismo para impor respeito. Quando a mulher às vezes quer mostrar muito que ela tem potencial para liderança, ela acaba incluindo características masculinas e no extremo. Tive que engolir muito sapo, muito sapo. Carlos não tem boas lembranças da ex-chefe. Hoje ele trabalha num centro de educação para executivos, é colega de Thalita e ambos são chefiados por uma mulher. Mas desta vez, segundo eles, e sem medo de admitir, a relação é harmoniosa. Estresse e a falta do jogo de cintura masculino foram os pontos negativos apresentados pelas mulheres que responderam que não gostam de ter chefes homens. Isabel é chefe de Giovana. As duas se dão muito bem. Para Giovana, Isabel não é uma chefe que só manda executar funções. Ela é uma líder. Ela está sempre querendo saber como está o trabalho, ajudar. Isabel vai na contramão da pesquisa e dá a receita de como uma mulher no comando pode conquistar a equipe, mesmo que sejam mulheres. Eu não sou muito controladora, não sou mesmo. Eu deixo muito eles à vontade para tomar as decisões. Então o homem aprender com a mulher a ser mais conciliador, ser mais humano nas relações, e a mulher aprender um pouco a ser mais objetiva e mais racional em algumas decisões. Se você juntar as duas coisas, você tem o executivo perfeito. Para falar então sobre as possibilidades das empresas trabalharem sem um gerente, eu converso com a Roberta Iono Ebina, consultora associada da Mutari Consultoria de Gestão. E também está com a gente o blogueiro convidado Júlio Sérgio Cardoso, do portal R7, ele que fala de carreira e trabalho. Obrigada, bem-vindos ao Uniblogs. Boa tarde. A gente começou com um tema polêmico, se o chefe mulher ou o chefe homem é mais preferido dos brasileiros, né? Mas, na verdade, isso daí é apenas uma questão de gênero, não tem muito a ver com o trabalho em si. Agora, a minha pergunta é, independente de ser um gerente homem ou um gerente mulher, dá para uma empresa funcionar sem gerente? Como é isso? Dá. Acho que é importante a gente entender qual que é a diferença entre gestor, chefe e líder, né? Toda empresa consegue viver, nenhuma empresa consegue viver sem um líder. Líder é aquele que mobiliza para a mudança, é aquele que desenvolve o outro, é aquele que cria o ambiente propício para as pessoas darem o seu melhor. O gestor é aquele que manda, que quer fazer, que quer que as coisas sejam feitas do modo como ele acha que é melhor, que quer sempre que a pessoa fala assim, a típica frase do gerente, eu gostaria tanto de desenvolver essa menina para que ela seja
igual ou melhor do que eu. Ou seja, a referência desse gestor é ele. E não o outro. Eu não tenho respeito pelo outro. E não a mentalidade da empresa, talvez o estilo da empresa, nem a cultura, muito menos. Da cultura empresarial. Não é levado em conta aí. A cultura da empresa, nem os valores, nem os princípios. A missão. Nada. O que é levado em conta no gestor, no chefe, é ele. Caramba, então está tudo errado. Porque as empresas contratam o gerente, não contratam líder. As empresas contratam gerente. Anúncio do jornal, procura-se gerente de produção e não um líder de produção. Exatamente. Doutora, como é que vai funcionar a empresa? E para te enrolar um pouquinho mais, te falo. Todo mundo procura o gerente ideal. Porque, e o que acontece quando a gente fala assim, olha, eu procuro a pessoa que tem 5 línguas, MBA, doutorado, etc, etc, etc. Mas dentro da organização é um trator, ele é insensível às necessidades do outro, é resultado a qualquer custo, não leva em consideração nem o que os meus pares têm de bom para me complementar ou o que eu tenho para complementar outro, ou seja, o espírito de equipe fica para baixo. Agora, assim, deve ter alguém aí, algum gerente aí no Brasil assistindo a gente, eu queria também falar isso. Não é que todo gerente é indispensável, de jeito nenhum, né? Mas que existem organizações que podem sim aderir a um outro estilo de trabalho. Com certeza. Outro modelo. E como funciona? Digamos que o meu gerente não está mais aqui, tenho eu e os meus colegas de trabalho, os meus colaboradores, né? Como que fica esse trabalho? É uma mudança muito interior de cada um, não é? Se você pensar, isso já existe, mesmo com as empresas que têm, mesmo nas áreas que existem gerentes, subgerentes, superintendentes, vice-presidentes, sempre tem uma pessoa que não tem cargo hierárquico nenhum que se ressalta, que acaba se sobressaindo sobre os outros, tem uma certa liderança aí. Nata. Exato. Então, ela é formadora de opinião, tanto para uma coisa boa, construtiva, quanto para uma coisa destrutiva e tal. Mas ela tem isso. Então, hoje já existe isso. Agora, se o gestor quiser, ele pode optar por ser um líder. É aquilo que você falou. É uma mudança interna e é uma opção. E toda escolha tem ônus e bônus. Ele vai ganhar muita coisa, mas ele vai ter que abrir mão de muita coisa. E o que os gestores não querem abrir mão é do poder, do status, de ter lá no cartão dele, na placa da porta, eu sou gerente, eu sou diretor, etc. Mas abrir mão disso e servir à empresa como um todo e servir para a sua equipe como um grande desenvolvedor, como criador do ambiente propício para ela trabalhar, ele vai perceber que ele tem mais ganho do que perda. O que nós vemos no mundo corporativo é a empresa preocupada com a formação da sua mão de obra executiva, aqueles que vão ser responsáveis por equipes, e no aprendizado nessas escolas, na universidade corporativa, não se ensina as características básicas do líder, que é justamente entender os liderados e fazer com que os liderados vençam para fortalecer naturalmente o desempenho desse líder. Então a pergunta-chave desse negócio é possível pegar uma pessoa que não tem, digamos, o hábito de ser líder e transformá-la num bom líder, um líder, como se diz, um líder servidor? Com certeza, se ele quiser, sim. E como se faz isso? Ele primeiro precisa optar por isso. Então tem algumas, e cada pessoa vai construir o seu caminho. Cada pessoa, cada gestor que optar por ser um líder, ele vai construir o caminho dele. Sozinho, não. Ele pode ter ajuda, o apoio da própria organização, pelos seus recursos humanos, do próprio líder dele, ou de alguma ajuda externa, uma consultoria, algum coach. Ele pode fazer, ou então sozinho, dentro desse programa de formação que as organizações têm. Mas primeiro ele precisa optar por que ele vai abrir mão. Acho uma mensagem muito positiva para os nossos internautas. Quer dizer, a liderança está disponível para todos? Tenho dúvidas. Eu acho que a liderança é algo inato. Você não aprende realmente a ser líder. Você já tem as características. Lapida. Vai lapidar. Por exemplo, a Fabiana pode ser líder? Pode. Mas será que uma outra apresentadora poderia ser líder? Tenho dúvidas. Há características que se identificam claramente a pessoa que nasceu para ser líder. Estou certo ou errado? Tem pessoas que naturalmente
se destacam, né? Desde pequenininhas, a gente vê as crianças brincando, você já organizando percebe, ali, exatamente, né? Ou já mobilizando, já chamando aquela que está no cantinho, já chama, fala assim, vamos brincar com a gente, você já vê isso. Mas sabe uma coisa que eu acho muito curiosa nessa questão das empresas sem gerente, talvez dessa novidade, não sei se é algo que veio para ficar, se é algo do, né, do novo modismo, do modismo e tudo mais. Mas uma coisa interessante é o seguinte, a gente às vezes escuta aquela frase dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Todo mundo já viu isso uma vez, eu não ganho para isso. Isso eu não vou fazer porque eu não ganho para isso. Isso daí também é uma postura de uma pessoa que está sob né, uma gerência. Sim. E deixa que essa responsabilidade seja da gerência. Sim. Se o gerente vai embora, como é que essa mentalidade do grupo precisa ser trabalhada para que eles se vejam como colaboradores e não como alguém que bate o ponto, né, faz o seu trabalho, que é a tua parte, cumpre a tabela e vai embora. Né? E outra, o que esse colaborador ganha se a empresa não tem gerente? Isso é uma pergunta legal. Então, são duas coisas aí. A gente vê a equipe quando esse gestor, muito provavelmente... Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que toda a equipe é reflexo da liderança. Então, se a equipe age dessa forma, se ela fala assim, eu não ganho para isso, é porque o gestor muito provavelmente passava esse recado para ele. Então, para o gestor novo, o desafio é ele se inserir na equipe, ele conhecer cada um da sua equipe, conhecer as necessidades da sua equipe e falar assim, olha, agora a era do faço só o que é necessário, eu não ganho para isso, acabou. Ele também, o novo líder, ele tem que colocar as regras do jogo. E para que as pessoas estão lá? Porque muitas vezes você faz essa pergunta, eu não ganho para isso, é porque ela não sabe o propósito do trabalho dela. E o líder passado, no caso do seu exemplo, não explicou. Não explicou, às vezes também gostaria de ter toda o bônus e a responsabilidade centralizar muito nele, né, para ter esse crédito, esse mérito. Seja dele. Mais uma vez, ele está pensando somente nele. Agora, tem gente que gosta de ter um chefe, um gerente, para também não ter que assumir nenhuma responsabilidade que fuja um pouquinho daquele cargo que ela ocupa. Não quer dizer que você tem que fazer o trabalho seu e do colega, né? Mas você faz o seu trabalho e você pode ajudar, ser proativo, né? Se oferecer para fazer alguma coisa que possa colaborar com a empresa, porque você deve sentir prazer no seu trabalho. Sim. Tem gente que não, tem gente que prefere fazer desse jeito e também coloca essa responsabilidade muito claramente no gestor. Sim, mas você tem que ver que ambiente, qual é o cenário que ela vive. Nos ambientes das empresas, geralmente as empresas são piramidais, hierárquicas. Todo mundo quer subir. Então, você vê todo mundo conversando. Eu vejo na rua, no barzinho, no ônibus, em qualquer lugar, fala assim, eu quero subir na carreira, eu quero subir. Só conforme você vai subindo, o número de cargos que você vai querendo de gestor vai diminuindo. Então, dentro dessa estrutura hierárquica, o que acontece? Ou você mata a pessoa que está lá, né, em cima. Não tem como. Ou ela sai ou você não tem como entrar. Exatamente. Ou você começa a agir de maneiras escusas ali dentro. Então, o ambiente é propício para as pessoas fazerem exatamente isso. Então, vou fazer só o meu básico, porque eu não ganho para isso. Agora, se eu tivesse uma organização com uma outra estrutura, que a gente chama de estrutura mais descentralizada de poder, uma estrutura... mais horizontal. Além de horizontal, é uma estrutura em rede. Em rede. Por isso que eu falo que não precisa de gestor, precisa de líder. Quando todo mundo, um colabora para o outro em prol do cliente, em prol de uma sociedade mais justa e em prol de dar resultado para o acionista, aí você tem uma estrutura um pouco mais enxuta e você não precisa de gestor para controlar. Você precisa de líder para incentivar. Para incentivar aquele trabalho que já vem sendo feito, né? Exatamente. O mundo corporativo ele é injusto e perverso. Não vai haver lugar para todo mundo se tornar gerente ou se tornar líder. Vão se escolher os melhores, teoricamente. A lei de Darwin se aplica quase que automaticamente no mundo corporativo. Agora, vamos voltar àquele tema que você levantou, muito interessante. Tem pessoas que gostam de ser liderada. É cômodo. Você tem lá a sua missão, você cumpre a sua missão e vai progredindo lateralmente, não vai ser considerado para gerente, mas é bom.
Nem todo mundo nasceu para ser líder. Nem todo mundo precisa ser o líder Nem ou todo querer mundo ser quer, o líder. Né? Na verdade, nem todo mundo Nem quer, todo porque mundo ser quer. líder é uma responsabilidade muito grande. Então, muitas vezes você acaba indo para uma vertente mais técnica. Então, eu vou ser o líder técnico de alguma linha de produção, de algum projeto em tecnologia, eu vou ser gestor de projetos, então eu não tenho equipe fixa. Né? Agora, o brasileiro está preparado para entrar nessa novidade aí de uma empresa sem gerente, seja isso um modismo ou isso uma tendência que veio para ficar? O brasileiro está preparado? Com essa nossa cultura, o nosso jeitinho, o nosso gingado, a gente está preparado para isso? Ou isso ainda precisa ser ensinado dentro da empresa que está colocando essa nova forma de trabalhar? É a nossa indisciplina tradicional. Eu acho que são duas coisas. Uma não adianta nada ele aprender a ser o líder. Ele consegue aprender a ser. Ele foi lá, escolheu, sofreu pra caramba para desenvolver a sua liderança. Se a própria empresa impede ele de ser líder. Então, se a empresa continuar comando e controle piramidal com 7 níveis hierárquicos, e normas e regras e procedimentos diversos, muito provavelmente ele não vai conseguir exercer a liderança. Então, são duas coisas que precisam mudar. A estrutura organizacional explode a pirâmide, que a gente geralmente chama de explodir a pirâmide, chega de cargo e sim atitudes de líder. E a outra é o comportamento da liderança, e isso sim pode ser aprendido. Eu acredito que não seja modismo. Uma coisa que as pessoas esquecem é que o líder pode contar com outras pessoas da equipe. Então, no momento, ele está líder de uma ação, de algum projeto. Num outro momento, ele simplesmente está executando alguma coisa. Um executor, um colaborador daquele outro projeto. Num outro projeto. Então, se você começar a pensar nisso, você começa a criar uma organização mais justa. Então, todo mundo tem oportunidade de dar o seu melhor. Mas toda empresa vai continuar precisando de presidente, de gestor, isso vai precisar, não é que os comandos vai virar uma anarquia. Sim. É que a gente chegou num ponto extremamente exagerado de comando e controle. E às vezes o que a gente chama tem mais cacique do que índio na tribo, né? Exatamente. E esse tipo de coisa também a gente vê muito nas empresas, Exatamente. né? Eu estava fazendo uma proposta para um cliente meu e tinham 3 turmas de formação de liderança. Eles queriam fazer dois programas diferentes. Ok, até aí, perfeito. Um para gerentes e acima e outro para chefia e abaixo. E aí você tem 2 turmas de 20 pessoas de gerentes e acima. E uma turma só de 20 pessoas de chefes e abaixo. Tem alguma coisa errada? Tem, muito, com certeza. Não tem tanta gente para mandar desse jeito, para supervisionar, exatamente, né? Então fica todo... E a outra, você não tem trabalho de equipe. Sim. E as pessoas que efetivamente estão lá com o cliente, estão lá executando os seus trabalhos. Estão na linha de frente. Estão na linha de frente, seja consumidor, seja pessoa jurídica, cuidando do maior patrimônio de uma organização. E essas pessoas não são treinadas, não, né? Então você fica Vamos colocar isso numa perspectiva mais atual em relação ao que acontece no mundo corporativo. Isso acontece basicamente em alguns cenários. Empresa familiar, que você precisa dar emprego para o primo, para o sobrinho, para o neto. Empresa estatal, onde você tem que encher de gente, porque isso dá voto na eleição, não é? E quando ocorre uma fusão, uma aquisição, em que aqui no primeiro momento tem uma redundância, 2, 3 gerentes fazendo a mesma coisa. Agora, isso tem um prazo para acabar. No caso da empresa familiar, ela não vai aguentar, porque esses custos vão ter que ser repassados ao produto, a concorrência vem, tira de lei. Na empresa estatal, é onde eu não vejo que vai acabar. E na fusão e aquisições, vai prevalecer sempre uma cultura. Uma das duas. Não existe negócio que se chama tecnicamente de caldeamento de cultura. Pega o melhor de cada um para multiplicar. Não existe isso. Uma cultura vai vencer. E pode estar certo que nem sempre o melhor gerente, o melhor gestor, o melhor líder é o que vai ficar. Pode ser o mais conveniente ou mais bem relacionado. A grande dificuldade que a doutora está nos ensinando aqui é que isso pode causar uma grande frustração nas pessoas. Não vai dar lugar para todo mundo, não vai aproveitar o melhor talento. Então, o que nós vamos fazer? Relaxar? Não. Tem que ficar atento às oportunidades. E pode ser que numa empresa em que haja essa hierarquização brutal e irracional,
não seja um bom lugar para você. Então você tem que mudar. Aí dá para procurar outro emprego, usar essa experiência na busca de uma outra posição, né? Eu estava vindo para cá, antes de sair do escritório, eu escutei estava na internet e estava assistindo um programa de entrevistas. E aí estava falando exatamente sobre isso, sobre como que a gente vai achar talentos para servir a Copa e as Olimpíadas. E aí tinha um e-mail que foi enviado para uma das que estava sendo entrevistadas, assim, olha, é possível, o que eu faço com colaboradores que preferem sair da minha organização para ganhar menos. Só que a desculpa foi que ele saiu para ganhar menos porque era um pouco mais próximo da casa dele, então ele tinha uma qualidade de vida melhor. Sim. E que o gestor dele deixava ele dar opinião, dava maior liberdade. Então a pessoa saiu para ganhar menos. Obviamente ele fez Ele balanceou o que ia ganhar com isso. Exatamente. Assim, eu provavelmente mais próximo da minha casa vou gastar menos, então vai dar elas por elas, se for elas por elas. Uma empresa que me dá total liberdade de ser quem eu realmente sou. E quem sabe crescer nessa empresa, né? Exato. Isso é muito importante, é você saber qual é o seu perfil e até onde você pode ir. É fazer uma escolha, mesmo de qualidade de vida dentro do trabalho. Vou aproveitar para perguntar para o Júlio Sérgio Cardoso o que tem no blog dele. Ele que fala de carreira, ele que fala de emprego e ajuda você a se posicionar melhor lá no R7, r7.com/Júlio Sérgio Cardoso. E aí, querido, o que hoje tem lá? Hoje é sexta-feira, nós temos que brindar. E é o nosso internauta que me fez uma pergunta espetacular. Ele trocou uma empresa japonesa, que ele gostava muito, e foi trabalhar numa empresa alemã no mesmo segmento. E sentiu uma diferença enorme de tratamento. Estava desanimado. Um tratamento mais formal, e me perguntou, Júlio, o que eu faço? Será ruim eu voltar para a minha empresa? Eu disse, não, você vai se dar bem aí se tiver um pouco de paciência. Se não der jeito, você volta, principalmente se o seu chefe lamentou a sua saída. Quer saber mais? Dá uma olhadinha lá. Hoje falando sobre as empresas sem gerentes, conversando com a Roberta Ionoebina, que é consultora associada da Mutari, consultoria de gestão. E também está com a gente o Júlio Sérgio Cardoso, do portal R7, que é o nosso blogueiro convidado. A gente falou bastante sobre a diferença de líder e chefe e dessa postura das empresas sem gerente. Qual é o perfil da liderança do brasileiro, a seu ver? O brasileiro, ele tem dois perfis aí. Ele é uma mistura de modelador, que é aquele chefe que quer que as coisas sejam feitas ao modo dele. Você pode fazer bem, chega num resultado legal. Mas ele sempre vai achar algum defeitinho e falar assim, se você fizesse do meu jeito, do jeito que eu pedi para você, ia ser melhor. Esse é o modelador. Misturado com o afiliativo, que é aquele chefe que gerencia por favor. Ele quer colocar panos quentes nas coisas, evita o conflito e fala assim, meu querido, só você sabe fazer isso para mim, vai lá, quebra essa. É uma mistura desses dois. E é extremamente danoso para a empresa, porque por um lado você perde a criatividade, se você quer que você seja um clone do seu chefe. Por outro lado, se você não enfrenta os conflitos que você tem que enfrentar, você aleja, você não deixa ninguém crescer. Sim, sim. Aqui no Brasil já tem empresas trabalhando sem gerentes, disso que a gente está conversando hoje? Tem uma empresa chamada Senco, não sei se eu posso falar. Ela é uma empresa fundada pela família do Ricardo Semler, que sempre lutou contra essa questão hierárquica rígida, regras fixas e procedimentos, centralização de poder. Então, essa é uma empresa que a gente pode usar como modelo brasileira. Fora do Brasil, tem diversas muito mais. Outras. A gente está caminhando ainda. Estamos. É interessante, empresa sem gerente, mas não sem gente. Sim, e o que me incomoda no mundo corporativo, e vou dar um puxão de orelha aqui nos gerentes líderes, é que consideram comprar uma máquina nova, uma impressora de plástico nova, um computador, uma instalação nova, e esquece que o principal ativo da empresa é gente. Existe alguma empresa que trabalhe sem gente? Não. Então, o conselho aqui é valorizar as pessoas, porque este é o principal ativo, é o que faz a diferença entre a empresa bem-sucedida e mal-sucedida é a qualidade do seu pessoal, com ou sem gerente. Quer dizer, não dá para trabalhar sem o executor, né? Na hora de ter que cortar, eles cortam os executores, né? E aí isso pode... Quem é que vai cuidar do cliente? Quem é que vai trazer o produto, né? Ou fazer aquele serviço acontecer. Então, essa questão de valorizar sempre o funcionário pode ser
uma saída inteligente para as empresas modernas, né, para aquelas que querem se manter no mercado, isso é um ponto importante. Com né? certeza. E valorizar não significa pagar mais. É criar as condições de trabalho para que a pessoa progrida e exerça ali a sua capacidade e a sua competência. Crie oportunidade para essas pessoas, está resolvido o problema. Tá certo, é isso aí. O N-Blogs de hoje, infelizmente, terminou. Vamos ficando por aqui. Agradeço a Roberta e ao Júlio. Muito obrigada por terem vindo. Quem quiser rever esse programa, é só acessar o portal R7, r7.com/Record News. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo final de semana e eu te vejo na segunda-feira. Tchau.